Hoje eu vou fazer um bolo de chocolate, vou fazer duas formas para montar ele bem bonito, tá? Então, eu tenho duas formas iguais de 23 centímetros, elas não são grandes e não são de aro removível, é uma forma inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou untar e pôr papel manteiga, que tá aqui do lado, embaixo. Então, olha, risquei com o lápis, para pegar o fundo e cortar, recortar, e a gente põe do lado contrário, para não ficar o lápis, né, na massa. Vou fazer a mesma coisa no fundo aqui, e cortei duas tiras para colocar na lateral dele, em volta da forma, tá? Então, eu vou primeiro montar as duas formas, e aí continuo mostrando para vocês o bolo. Então, aqui minhas formas estão montadas, olha, untei, aí coloquei o papel manteiga do lado, nas laterais e no fundo, nas duas formas. Fui cortando para que fique bem certinho, assim, bem acomodado o papel manteiga, tá? Então, aqui estão as duas formas, o forno já tá pré-aquecendo. E aqui, então, primeira coisa, eu vou bater minhas 6 gemas com 2 xícaras de açúcar. Vou bater uma gemada bem branquinha e depois disso, pegar aqui mais uma xícara de açúcar. Depois disso, eu vou entrar com a manteiga. Aqui vou batendo minha gemada até ela ficar bem branquinha antes de acrescentar a manteiga. Vou primeiro batendo até ficar branquinha. Então, agora que minha gemada já tá bem branquinha, bonita, eu vou colocar minha manteiga. Acabei decidindo colocar 200 gramas, o pacote inteiro de manteiga sem sal. Então, eu vou batendo e vou colocando aos poucos a manteiga. Eu tô com uma mão só, deixa eu ver se eu consigo. A manteiga tá em temperatura ambiente. E a gente vai colocando aos poucos e mexendo. Cada adição da manteiga, a gente vai mexendo até por toda a manteiga, um pacote inteiro. Pode parar. Então, é o seguinte, gente, quem estiver fazendo num bowl grande, que dá para misturar a farinha aqui com leite e fazer a massa, pode deixar no mesmo bowl. Como o meu bowl aqui é um pouco pequeno, eu vou passar esse conteúdo para cá, para esse bowl grande que eu tenho aqui. E aí, olha, deixa eu mostrar para vocês. Então, eu vou passar para cá. Pronto. Com pão duro, vou pôr ele para cá. Nesse bowl grande, e aqui a gente vai misturar a farinha e o leite, tá? Então, já mostro deixa só passar para esse bowl grande. Então, aqui eu tinha separado 3 xícaras de farinha de trigo e uma de leite, e a gente vai ver se precisa disso tudo, mas eu acho que sim. Vou colocar esse restinho de leite. Pronto. Vamos ver. Colocar o restinho. Pronto, uma xícara. Gente, vou ligar minha batedeira e vou começar a misturar a farinha de trigo. Então, eu vou intercalando a farinha com o leite. Então, coloco um pouco de farinha, um pouco de leite para fazer a nossa massa. Vou misturando no fraco. Aqui, um pouco de farinha, um pouco de leite. Aí, mais farinha e mais leite até ficar a nossa massa do bolo. Ok. Agora o resto da farinha. E o resto do leite, o leite tem 1 xícara de leite, tá? E a farinha são 3 xícaras de farinha, não sei se eu tinha falado. Então, 4. Pronto. Aqui, chocolate. Agora, a gente bate com a batedeira mais um pouquinho pra misturar esse fermento, o chocolate na nossa massa. Isso. Então, agora eu vou colocar 1,5 colher de sopa de fermento em pó. Tô usando o pó Royal, 1,5. E depois vou colocar já nessa massa, aqui é 1,5.
E agora vou colocar também uma pitada, uma colher de chá uma de chá de bicarbonato de sódio. Aqui o meu já tá feinho, mas o bicarbonato ajuda a estabilizar o bolo, deixar ele mais bonito. Então aqui uma de chá é uma pitada mesmo, tá? Um pouquinho mais, que aqui não pegou. Pronto. Uma de chá de bicarbonato. Agora é o seguinte, a gente vai colocar 4 colheres de sopa de chocolate do Frade. É um chocolate 50%, ele não é nem ao leite e nem amargo. E vou colocar aqui 4 colheres de sopa. Eu achei que tava muito clarinho o bolo, então coloquei mais 2 colheres de sopa de chocolate. Então vão ser no final 6 colheres de sopa, vamos ver como é que vai ficar. Pra ele ficar um pouco mais escurinho, mais com cara de chocolate mesmo. E agora, em seguida, eu vou bater as claras em neve, que são as 6 claras do início daquelas 6 gemas. Vou bater as claras em neve para misturar aqui na massa do bolo. Agora eu tô batendo aqui as 6 claras em neve, até ficar bem durinha, fofinha, pra colocar no meu bolo. Vou colocar as minhas claras na minha massa, então a gente sempre coloca primeiro um pouco assim, um pouco menos da metade, e mistura de qualquer maneira, porque a massa sempre vai estar bem firme para ela dar uma afofada, essa primeira afofada. Então aqui não tem muito problema, só uma primeira afofada, a gente mistura, e a partir daí começa a misturar com mais cuidado para ficar bem fofinho o bolo. Aqui. Ok? A partir de agora, a gente começa a colocar com mais cuidado. Vamos lá. Então, eu coloco uma metade. E aí, agora, vai mexendo pro bolo ficar fofinho. Misturando essa clara devagarzinho. Aqui. Pronto. Para ele ter certeza que não queima nas laterais, que fica bem clarinho, bem bonito. Agora. Ok. Então, aqui agora eu vou colocar a minha massa do bolo, dividir em 2, colocar metade em cada forma. Então, eu vou trazendo ela, essa forma é um pouco grande, deixa eu ir ajeitando para descer aqui. Aqui, agora eu vou colocar o outro, depois eu volto pra cá pra ter certeza que os dois estão com o mesmo tanto de massa. A vovó tá aparecendo. Não tem problema. Aqui, deixa eu ver. Pronto. Fazer os dois iguais, mais ou menos. Vamos espalhar a massa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pôr um pouquinho mais esse restinho. Para ficar igual. Pronto, agora vai pro forno pré-aquecido a 170 graus, um pouquinho menos que 180. Então, colocando os 2 bolos juntos para assar a 170 graus. E aí, depois eu digo quanto tempo ficou até o palito sair limpinho. Aqui eu vou agora fazer um brigadeiro. Eu tenho 2 latas de leite condensado, acabei de pôr no fogo. Então, vou pôr 1 colher de sopa de manteiga, olha, um bloquinho assim de manteiga sem sal. E eu medi aqui 8 colheres de sopa dessa medidora de chocolate do Frade, esse aqui que eu tô usando para fazer o meu brigadeiro. Então, 8 colheres de sopa, que foi o tanto que eu usei ontem no bolo, dá 2/3 de xícara. Olha, isso aqui é 1 xícara, aqui deu 2/3 de xícaras, que é o mesmo tanto que eu vou usar para fazer o meu brigadeiro. Então, agora, liguei o fogo e vou ficar mexendo. Eu vou querer um brigadeiro um pouco mais mole, que eu vou usar ele no recheio, então ele não pode ficar ponto brigadeiro, é um ponto antes. Vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu tô fazendo no fogo baixo, mexo no meio e pego as laterais, para não queimar. E aí, mexo no meio e trago as laterais. Tô mexendo com o pão duro, tô no fogo baixo, e aqui eu vou até ele virar um ponto mais perto do brigadeiro.
Aqui é o seguinte, passou 10 minutos, ele começou a soltar do fundo, 10 minutos mexendo no fogo baixo, eu já vou desligar, olha, tá soltando do fundo, então eu vou desligar o fogo e deixar esfriar para poder rechear o bolo, vou deixar esfriar. Então aqui meu brigadeiro tá morno já, olha, já vou mexer com ele, assim ele tá molinho ainda, dá para passar no bolo. E aí, deixa eu mostrar pra vocês o morango. É o seguinte, a gente lavou todos os morangos. Eu tenho moranguinhos pequenininhos, que é o que encontrei da estação agora. Então, a gente lava, seca com papel toalha, ó o papel toalha aqui. E aí, pica ele, tira a partezinha verde e pica ele bem miudinho, tá? Olha, a gente vai picar porque eu vou colocar ele junto com o brigadeiro no recheio. Então, eu quero ele bem picadinho e tô reservando alguns bonitos para enfeitar por cima. E esses tem 1 quilo de brigadeiro aqui, eu acho até que vai ser muito, de repente, vou ver quantos que eu vou fazer e falo para vocês. E aí, a gente vai picar. Então, aqui assim, olha, seca com papel e aí que tira o cabinho e pica ele picadinho assim, tá? Ele tá aqui, a gente vai tirando, secando e picando. Então, gente, é o seguinte, eu embrulhei os bolos, eu assei ontem, no final do dia, embrulhei bem no Magipac, deixei guardado para hoje só enfeitar, assim fica mais fácil na hora do almoço. Então, agora, eu vou tirar eles daqui do plástico e vou começar a mexer com eles, ó. Aqui tá o meu bolo, a dele tá super fofinho. O que eu vou fazer? Eu vou, primeiro de tudo, tirar ele da assadeira. Então, eu vou tirar, como ele tá com papel manteiga, ele vai sair fácil, olha. Então, a gente tira os pedaços de papel manteiga. E aí, vou cortar ele ao meio, tá? Cada um deles eu vou cortar ao meio. O aro que tem aqui, que é pra eu poder virar o bolo, você pode fazer um prato, tá? Eu quero tirar a metade, ó. Então, eu vou virar e poder separar as duas metades. Agora eu vou molhar bem antes de colocar o meu brigadeiro. Olha, deixa eu fazer um espaço, eu vou cortar ao meio então o bolo, deixa eu tirar o moranguinho. Aqui. Então, eu tô só com uma faca de pão, eu não tô na minha casa, tô no sítio. Então, eu vou usar essa faca de pão. O que que a gente faz pra ter certeza? Eu vou marcar a metade do bolo, eu entro um pouquinho com a faca primeiro pra me guiar qual que é a metade. Então, dou toda a volta pra ficar bem certinho, olha. Aí, pronto. Uma vez que eu dei a volta, aí eu começo a entrar com a faca e cortar no meio. Vou virando, vou me guiando por aquela marca e vou cortando o bolo no meio. Aqui. Pronto. Então, agora... Olha, já cortou. Eu vou usar esse aro que tem aqui. Então, aqui, o que eu fiz? Olha, peguei um suco de laranja, adocei com açúcar, para ele ficar docinho. E vou molhar o meu bolo com o suco de laranja. Você pode fazer uma caldinha de água, açúcar e canela, ou usar um refrigerante, o que quiser. Eu adocei um suco de laranja, então eu vou pegar a parte de baixo do bolo, já colocar na minha boleira aqui, no prato de servir. Vou molhar primeiro todas as partes, para ele ficar bem molhadinho mesmo. Então, vou entrar com esse suco de laranja. Molhar todo ele. E aí, vou colocar o brigadeiro. Já mostro para vocês, já. Deixa eu terminar aqui. Colocar um pouco aqui no meio do meu bolo. E vou espalhar. São 3 camadas, mas tem que ficar bem caprichada aqui. Então, aqui. Vou espalhar com a espátula aqui, com o pão duro. Para que cubra todo o meu bolo. Então, aqui é o seguinte, gente, eu tô
com o meu brigadeiro. Ele, agora que ele esfriou, ele tá um pouco mais durinho, tá vendo? Para passar no bolo como recheio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um leite de coco, meio leite de coco que tem aqui, e vou amolecer esse brigadeiro com o meu leite de coco. Olha, pus umas 2 colheres de sopa, só para ele ficar no ponto da gente espalhar no bolo. E aí ele dá um gostinho de coco, é muito bom, ninguém nem percebe, mas fica muito gostoso colocar leite de coco no brigadeiro, tá? Então aqui, vou mexer bem e vou pegar o ponto que ele fique, que dê pra espalhar. Ó, aqui tá bom. Eu pus o quê? Umas 2, 3 colheres de sopa. Ó, aqui ele tá espalhando, tá vendo? Então agora eu vou pegar esse brigadeiro e dividir em 3, que são 3 camadas. Gente, queria mostrar que eu tô trazendo o brigadeiro até bem a pontinha do bolo. Não tem problema que caia um pouquinho pra fora, depois eu limpo o bolo. Porque na hora que for montar, eu quero que apareça esse brigadeiro. Então, se precisar, eu pego um pouquinho mais aqui na minha panela e coloco na beirada, porque eu não vou cobrir as laterais dele. Eu quero que ele apareça, esse brigadeiro aqui, tá? Assim, ó, toda a volta, ele aparecendo até o cantinho da lateral. Então é o seguinte, gente, cobrir bem, olha, toda a lateral, até vir começar a querer cair, é isso que a gente quer assim. Agora eu vou pegar o meu morango picadinho e vou colocar por cima desse brigadeiro, porque eu acho que morango combina muito com chocolate, tá? E ele quebra um pouco o doce, né, do bolo, do brigadeiro. Então vou colocar morangos, mesma coisa, até a pontinha também, porque lembra que a pontinha vai aparecer depois quando montar o bolo, tá? Então a gente primeiro joga e depois vem e capricha nas laterais aqui do bolo. Olha, depois eu pego esses que caíram pra fora, espalho melhor aqui. Esses que caíram eu vou pegar e pôr pra cima, tudo bem, tá? Aí a gente vai limpando depois e vai preenchendo aqui. Assim, tá bom. Agora eu vou pôr a outra camada. Pôr um pouquinho mais. Pronto. Agora eu vou pôr a outra camada de bolo. Vou entrar e fazer a mesma coisa. Então, vou espalhando e depois vou espalhando para a lateral, tá? A gente vai trazendo para as laterais. Vou colocando mais e trazendo para a lateral, igual da outra vez. Então, aqui, a outra camada de bolo, olha, ele grudou um pouquinho aqui, não tem problema. Eu vou pôr a parte retinha para cima. Vou montar aqui, olha como fica bonito, aparecendo o brigadeiro e o morango, né, na lateral. Então, aqui, mesma coisa. Pego o meu suco de laranja e a gente vai continuar fazendo aquela mesma coisa. Vou molhar o bolo, que ele tem que estar bem úmido. Então, vou molhar ele todo e aí vou colocar o brigadeiro e o morango. E assim a gente vai montando. Vai ficar bem alto, bem gostoso, bem molhadinho. Aqui bem molhado, para ele ficar bem molhadinho. E agora, olha, vou colocar então metade desse brigadeiro que sobrou, tem bastante aqui ainda. Aqui então, gente, terminei de completar, deixei aqui metade ainda do brigadeiro. Olha, a gente, como eu falei, a gente vai deixando ele cair um pouquinho, porque ele vai ficar bonito depois. Esse ponto que eu falei do brigadeiro. Então, agora deixa eu lavar minhas mãos e vou colocar mais morangos. Então, aqui, gente, agora morango. Esse bolo vai ficar bem caprichado e bem alto, né? Vai ficar bem bonito, olha. Morango. Então, lembra de colocar bem nos cantinhos, olha, para aparecer assim o morango caindo. Aqui. E agora eu vou colocar o outro bolo por cima, que eu ainda não cortei. Então, vamos lá, ó. O outro bolo tá aqui do lado. E vou fazer a mesma coisa, cortar
virar, colocar lá em cima. Vamos lá. Aqui. Vira. Tira o papel, corta. Vamos lá, fazer a mesma coisa. Já mostro já pra vocês cortar. Então, aqui acabei de cortar ele ao meio. Deixa eu pegar essa metade que tá bem bonita, eu vou deixar pra pôr por cima, ao meio. Então, eu vou tirar ela daqui. Vou guardar essa metade aqui, que tá bem bonita, retinha, pra pôr por último. Vou falar uma coisa, eu achei que o bolo vai ficar alto demais com mais 2 camadas, porque eu tenho essa e tenho aquela. Então, eu vou fazer só 3 camadas de bolo. Esse aqui eu vou cortar pra gente comer depois, no lanche, sabe? Mas eu vou fazer só com 3. Então, eu vou pegar esse, que ele tá bem retinho em cima, pra cobrir. Então, eu vou pôr ele por último. Agora, eu vou virar o meu brigadeiro que sobrou aqui em cima dele. E ele, como tá bem retinho, vai ficar mais bonito. Então, eu vou virar todo o brigadeiro, colocar por cima e vou decorar com os morangos, aqueles morangos que eu tinha separado. Então, já mostro já pra vocês. Mesma coisa, deixar ele meio caindo, que eu não vou cobrir a lateral. Eu vou deixar ele tipo naked cake, que chama, que é quando o bolo fica aparecendo a lateral, que eu acho bem simpático, tá? Vou colocar por cima uns moranguinhos. Eu tenho aqui também umas framboesas frescas, que eu vou colocar só para enfeitar. E se não tiver, não precisa. E vou lá na horta pegar um galinho de hortelã para pôr um verde, assim, que eu acho que sempre fica bonito. Então, já venho. Gente, então deixa eu mostrar a minha bagunça. Aqui o meu bolo tá pronto. Olha como ele fica bonito, assim, aparecendo esse brigadeiro caindo. Eu acho que eu só vou limpar esse excesso aqui embaixo. Ainda vou, assim, limpar o bolo, mas ele tá praticamente pronto. O meu brigadeiro foi todo, olha. E aqui tem os moranguinhos bonitos que eu separei pra enfeitar. Esse restinho picado eu vou guardar.